o usuário paga o pedágio por usar a via pública. Não é assim que funciona a estrada. O que é isso, professor? Isso é a concessão do serviço público. Dizem aí, não que eu concorde, eu não concordo, mas dizem por aí que o poder público às vezes não presta adequadamente o serviço público. Eu não acredito nesse argumento, mas não é aqui a pauta para discussão sobre esses assuntos. Perfeito? O fato é que, como o poder público às vezes não cuida bem, não administra bem a via pública, o que o poder público pode fazer? Ele pode pegar o serviço de administração de via pública e passar para uma empresa privada. Ele pega o serviço público não é esse serviço que está à livre disposição de quem quer que seja, que qualquer um pode prestar. Não, serviço público é especial. Só o poder público pode prestar, a não ser que o privado preste no lugar do público. Através do quê? Através da concessão. Então, o poder público pega o serviço que é dele, pertence a ele com exclusividade, pega esse serviço e passa esse serviço para uma empresa privada. Quando ele passa esse serviço, ele tem que passar esse serviço através de um contrato. E este contrato se chama concessão. Contrato de concessão de serviço público. Ok? Então, várias empresas privadas vão querer pegar o serviço público. Você imagina que beleza ser administrador de uma via pública? Será que isto, dá dinheiro? Tenho certeza que sim. Por isso, várias empresas querem este contrato, elas desejam este contrato. Só que o poder público tem que tratar todos de maneira igual. É óbvio, ele vai colocar isto em competição, vai colocar isto em licitação. Aquele que oferecer a melhor condição para o poder público, este sim ganha o contrato de concessão. A modalidade é a concorrência. Seja ela para uma concessão de serviço público comum, como citei da estrada, seja ela uma concessão administrativa ou uma concessão patrocinada, a tal da parceria público-privada. Sempre se aplica a concorrência pública para os casos de contrato de concessão de serviço público. Mas aqui eu tenho que destacar um detalhe muito importante. A legislação, tanto da concessão comum quanto da PPP, elas trouxeram uma certa novidade. Que novidade, professor? Aqui, a licitação concorrência segue um rito, uma sequência de fases. E essas leis, a lei da concessão, que é a lei 8987 de 95, e a lei da PPP, que é a 11.074/04, elas trouxeram novidades com relação às fases. Eu vou falar quais são as fases e eu vou falar o que essas legislações alteraram em relação a estas fases, da concorrência. As fases da concorrência. Concorrência tem 5 fases. Edital, habilitação, que você analisa documentos, classificação, que se analisa preço, homologação, que é o fim da licitação, a concordância da autoridade fiscalizadora, fala, está tudo certo o certame, e a adjudicação, que é a entrega do objeto ao vencedor. Ok? 5 fases. Edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Ótimo. Essas 2 legislações estabeleceram que, se o administrador quiser, ou seja, conveniência e oportunidade do administrador, discricionariedade do administrador, se o administrador quiser, ele pode inverter as fases de habilitação e classificação. Se o administrador quiser, ele pode inverter. Pode, não é que ele vai inverter, ele pode inverter as fases de habilitação e classificação. Então, para a concessão de serviço público e para a PPP, pode ser que o administrador inverta as fases da concorrência. Pode ficar, ao invés de ficar edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação, pode ser que o administrador opte por ficar edital, classificação, habilitação, homologação e adjudicação.
Pronto. Eu acho que nós resolvemos as 5 questões colocadas pelo público. Mas eu não quero que você vá embora. Eu quero que você fique comigo para fazer a aplicação desses conceitos na prática. Vamos responder 2 perguntas que já caíram nos exames da OAB. Fique para o próximo bloco, o X da questão. Já voltamos com o nosso programa Prova Final. Vamos agora para o último e derradeiro bloco, que é justamente o quadro X da questão. Gostaria só de ressaltar que, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre assuntos, textos jurídicos, né, sobre concurso público, sobre o próprio exame da OAB, você pode acessar o nosso site www.lfg.com.br. Sem perder mais tempo, nós vamos agora para a aplicação prática de tudo o que falamos nos 2 primeiros blocos do nosso programa, tanto no tema do dia como no quadro Pergunte ao Professor. Vamos ver se aquilo que foi dito se aplica aos concursos, aos exames da OAB. Então, vou passar logo para a primeira pergunta selecionada. Vamos lá? Exame da OAB de 2010.1, exame super atual. Diz: com relação aos bens públicos, assinale a opção correta. Com relação aos bens públicos, assinale a opção correta. Alternativa A. A lei que institui normas para licitações e contratos da administração pública, lei número 8666/93, define regras para a alienação dos bens públicos móveis e imóveis. B. Ocorre a desafetação quando um bem público passa a ter uma destinação pública especial de interesse direto ou indireto da administração. C. Por terem caráter tipicamente patrimonial, os bens de uso comum do povo podem ser alienados. D de dado, os bens dominicais são indisponíveis. Gente, vamos reler a primeira questão, a alternativa A, para ter certeza se ela está correta ou incorreta? Então vamos lá. A lei que institui normas para licitações e contratos da administração pública, Lei 8666/93, define regras para alienação dos bens públicos móveis e imóveis. Gente, nós acabamos examinando este tema, né, nos blocos anteriores, não foi? Pois é, justamente, a Lei 8666, com certeza, traz regras para a alienação de bens móveis e imóveis. Diz ainda que o bem móvel ele tem que ser alienado por leilão. E diz que o bem imóvel tem que ser alienado por concorrência. Portanto, nós acabamos de achar o X da questão. A alternativa A é o X da questão, é a alternativa correta para a pergunta. Como a nossa próxima pergunta é uma pergunta um pouco extensa, vamos passar diretamente para a próxima pergunta. Então, pode jogar a pergunta na tela, por favor. Ordem dos Advogados do Brasil, exame de 2010 também, prova número 1. É um exame muito recente. Diz o texto: Mauro, chefe do setor de compras de um órgão do Instituto do Seguro Social, INSS, recebeu pedido de abertura de procedimento licitatório para a aquisição de grande quantidade dos seguintes itens: impressoras, cartucho para impressoras, monitores LCD, licença para uso de sistema operacional a ser utilizado nos computadores da autarquia. A solicitação estava de acordo com todas as normas aplicáveis, incluindo-se a justificativa do quantitativo e da necessidade dos referidos itens. Antes de promover a abertura de qualquer procedimento de compra, Mauro procedeu à análise técnico-econômica e concluiu que a compra dos cartuchos para impressoras, se realizada separadamente dos demais itens, implicaria uma ampliação da